Olá para todos! O pão da Santa Ceia deve ser servido com pão asmo ou pão fermentado. Embora a Bíblia, no Novo Testamento, não diga nada se era servida o pão com fermento ou asmo, mas podemos ter como base o Velho Testamento e aquilo que a Bíblia diz acerca do pão fermentado e o que simbolizava. A Santa Ceia servida por Jesus em Lucas capítulo 22, versículo 15 ao 20, e a citada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, do 17 ao 29, não fala nada se foi servida com pão asmo ou com fermento. O pão da Santa Ceia representa o corpo de Cristo e o vinho representa seu sangue. Comer e beber o cálice significa aceitar a morte sacrificial de Cristo. Só é válido para quem tem comunhão com Deus. Quem toma a Santa Ceia em pecado atrai condenação para si e é culpado de crucificar de novo a Cristo e fica sujeito ao juízo divino. Leiam 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 e 28. O pão asmo era comido no Velho Testamento junto com o Cordeiro Pascual. Êxodo capítulo 12, versículo 8. O fermento simbolizava o pecado e a corrupção. Êxodo capítulo 13, versículo 7. Os pães asmos representavam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito. Veja o que Jesus disse acerca dos fariseus, em Mateus capítulo 16 e versículo 6. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqui o fermento é símbolo do pecado. Jesus chamou de fermento a doutrina dos fariseus. Em Gálatas, capítulo 5, verso 9, diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pequeno pecado pode levar a pessoa a pecados maiores. Um abismo chama outro abismo. Salmo 42, versículo 7. Uma pessoa sem comunhão com Deus pode influenciar uma multidão dentro da igreja. Foi a isso que Paulo se referiu em 1 Coríntios capítulo 5, do verso 1 até o 6, onde ele conta que tinha um rapaz na igreja de Corinto que estava tendo relação com a sua madrasta. No verso 5, Paulo o entregou a Satanás para a destruição da carne, para que fosse salvo o espírito no dia do Senhor. No verso 6, Paulo disse que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. O que Paulo se referiu? A igreja estava tolerando aquele pecado dentro da igreja. Nenhum tipo de pecado dentro da igreja jamais deve ser tolerado, pois isso pode influenciar outras pessoas e o fermento do pecado leveda e incha muitas pessoas da congregação. E acaba se transformando isso naquilo que vemos hoje. Igrejas que antigamente abominavam o pecado, aquilo que era abominável há 30 anos atrás, vamos supor, hoje é aceito. Eu digo isso porque há 32 anos mais ou menos é que nós conhecemos a igreja, né? E muitas igrejas não têm mais a doutrina que tinha antigamente. Não é mais a mesma coisa. O fermento do pecado leveda e corrompe a comunhão com Deus. A igreja que não tem cuidado com o fermento do pecado dentro da igreja acaba levedando e influenciando a muitos. E é justamente o que acontece nos dias de hoje. Então o pão da Santa Ceia deve ser feito sem fermento, ou seja, o pão asmo. Então obrigado e até o próximo.